Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, essa menina já tinha me falado um monte daquele primo. Me mostrou fotos, fez a maior propaganda dele pra mim. Aliás, do mesmo jeito que também devia ter feito de mim pra ele. Segundo a Alessandra, o Cássio tinha visto a minha foto, me achado bonita, estava louquinho pra me conhecer. E quando ele mostrou a foto dele, não nego que também achei ele bonito. Fiquei interessada. Até porque já fazia tanto tempo que eu estava sozinha. E quem que não quer conhecer uma pessoa bacana, né? Alguém especial, se apaixonar, viver uma história de amor? Comigo não era diferente. E a Alessandra falava de um jeito que me fez sentir assim, importante. Sabe quando a pessoa fica ali, buzinando no teu ouvido? Segundo ela, ele não parava de falar de mim depois de ver a minha foto. O problema é que nunca pintava uma chance da gente se conhecer. A Alessandra já tinha marcado de sairmos algumas vezes, mas parece que sempre acontecia alguma coisa, no último instante, que impedia esse nosso bendito encontro. Até que um sábado, perto do fim do expediente, ela veio falar comigo. Ludmila, adivinha quem que tá fazendo aniversário hoje? Ué, não sei. Meu primo. Sabe que a mãe dele vai fazer uma festinha surpresa, né? E ela convidou a gente. Convidou a mim, né? Mas você vai junto. Vamos cantar os parabéns pra ele. Não vai ser nada demais, viu? Um bolinho, um refrigerante ali, mas segundo ela, era a oportunidade pra gente finalmente se conhecer. E detalhe, ele não sabia da festa, repito. Era uma festinha surpresa. Não nego que fiquei nervosa, até meio preocupada, com medo de ele não gostar de mim quando me conhecesse pessoalmente. Ela falava que ele tinha visto a minha foto e me achado bonita, mas vai saber. De repente ela estava inventando aquilo. De repente não ficasse tão empolgado quando me visse pessoalmente na sua frente. Enfim, saímos da firma ao meio-dia. Demos uma passadinha num shopping e eu comprei uma camisa bem bonita para ele. Claro que não ia chegar à festa de mão abanando. Chegamos à casa da tia da Alessandra por volta das 5 horas da tarde. Normalmente, segundo me contaram, o Cássio costumava chegar pelas 6 horas, 6:30. A dona Rita, mãe dele, deixou tudo arrumado. Bolo na mesa, os salgados, refrigerante. Olha, tinha um monte de parentes dele ali. E quando o relógio marcou 15 para as 6, começaram a ligar para o celular do Cássio para ver se ele ainda ia demorar ou se ia direto para casa. Só que adivinha, o celular só dava desligado. Até a Alessandra ligou para ele, mandou mensagem e nada. Deu 6 horas, 6:30, 7, 7:30. Acredite quem quiser. 8 horas, 8:30. E quando o relógio marcou 9 horas, naturalmente que teve gente indo embora. E o bendito celular dele continuava desligado. Olha, coitada da mãe do Cássio. Ela ficou com uma carinha de tacho assim da frente de todo mundo, tão nervosa, e ainda pediu desculpa, não sabia o que fazer para... Puxa vida, o que aconteceu com esse menino? Ele sempre vem embora direto para casa, depois do serviço. E o pior é que nem o celular dele atende. Ai, gente, desculpa, viu? Não sei nem o que falar. Não precisava se desculpar, porque estava na cara que ela não tinha culpa. Tinha preparado tudo com tanto carinho. Ela mesma tinha feito o bolo, os salgados. Teve não sei quem que falou que ele devia ter saído com alguma garota para comemorar o aniversário. Nessa hora eu fiquei até meio sem jeito, né? Mas com certeza devia ter sido alguma coisa nesse sentido mesmo. Sim, porque que outra explicação? Resultado, vendo que ele não viria para casa, pelo menos não tão cedo quanto a gente imaginava, a mãe dele começou a servir o salgadinho. Tava todo mundo com fome. Era 11:30 quando eu e a Alessandra também fomos embora.
por conta do horário, acabei pousando ali na casa dela. E ele realmente não deu as caras. Deu o bolo em todo mundo, né? Com o perdão do trocadilho. Simplesmente não apareceu na festinha surpresa que tinham preparado para ele. Olha, eu fiquei tão frustrada, porque queria tanto conhecê-lo. Bem, fazer o quê, né? Pelo jeito não devia estar escrito no nosso destino. A Alessandra tinha mandado algumas mensagens falando de mim, que eu tinha ido dar os parabéns para ele, que ele tinha perdido a oportunidade de me conhecer. E no domingo, perto da hora do almoço, ela veio mostrar as respostas que ele tinha mandado. Ele pediu desculpas, disse que tinha ido beber com os amigos, aí tinha acabado a bateria do celular, que se soubesse teria ido direto para casa. Para resumir, ela falou que eu estava ali, na casa dela. E depois do almoço, ele ficou de dar uma passadinha para a gente finalmente se conhecer. Imagine como eu me senti quando finalmente me vi diante desse homem. E a verdade é que, pessoalmente, ele era ainda mais bonito do que na foto. Eu tinha deixado a camisa que tinha comprado para ele com a sua mãe e pedi que ela entregasse a ele quando chegasse. E detalhe, ele estava usando a camisa. Depois que a gente se cumprimentou, ele falou: "Poxa, obrigado pela camisa, viu? Adorei o presente. O que você acha? Ficou bonita em mim?" Imagine se não tinha ficado. Ficou linda. Aliás, ele era todo lindo. Seu sorriso era encantador. Ficamos ali fora conversando, eu, ele e a Alessandra, e dava para sentir que ia rolar alguma coisa. A gente sente esse tipo de coisa assim no ar. Ele me olhava de um jeito que eu chegava até a me arrepiar. Até que pelas tantas, a Alessandra falou que ia tomar um copo d'água e simplesmente sumiu e não voltou mais. De modo que ficamos ali sozinhos. Olha, ele perguntou tanta coisa da minha vida, coisas que inclusive já sabia, porque minha amiga tinha contado. Até que no fim, envolvidos ali naquela atmosfera romântica, foi inevitável e trocamos o nosso primeiro beijo. Foi um beijo maravilhoso. Foi um beijo assim, gostoso demais. Um beijo que, na verdade, me traz tantas recordações. Sabe quando você não consegue esquecer uma coisa durante tempos a fio? Eu já estava encantada, para dizer bem a verdade. Só que depois daquele beijo, me encantei ainda mais. Depois ele me chamou para dar uma voltinha de carro, me levou até um parque que tinha ali perto e passamos horas ali namorando. Já tinha começado a escurecer e ainda estávamos ali no maior love. Olha, normalmente eu não costumo ter esse tipo de atitude em começo de namoro, em paquera. Juro por Deus, na verdade nunca tinha feito isso. Pelo menos não num primeiro encontro. Até por uma questão de princípios. Mas é que entre nós tudo foi acontecendo de um modo tão mágico, tão especial, que quando vi, estava entrando pelo portão de um motel para fazer amor com aquele que já naquele instante me parecia um verdadeiro príncipe encantado. E quer saber? Não me arrependi nem por um segundo. Foi simplesmente o melhor encontro da minha vida. Eu acho que nunca tinha me sentido tão feliz e tão mulher nos braços de um homem como me senti com o Cássio. Eram quase 10 horas da noite quando ele me deixou na frente da minha casa. E ainda trocamos mais um beijo apaixonado no final. Olha, eu entrei me sentindo nas nuvens e não consegui mais tirar a imagem dele do pensamento. Naturalmente que liguei para minha amiga e contei para ela tudo o que tinha acontecido. Imagine se não. Até porque ela é que tinha nos aproximado. Ela é que tinha bancado o cupido para nós dois. Quer dizer,
Ela fez tanta questão da gente ficar junto. Tanto que ficou feliz quando eu contei. Era tudo o que ela queria, né? Nos juntar. Como havíamos trocado telefones, mandei uma mensagem de boa noite para ele, antes de deitar. Só que ele não respondeu. Na verdade, nem chegou a ver a mensagem. Provavelmente já devia estar dormindo. Só que até mesmo no dia seguinte, mandei outra mensagem de bom dia. Falei que estava com saudade, que queria vê-lo de novo. Ele visualizou a mensagem, só que estranhamente não mandou resposta. Olha, fiquei até um pouco mal, viu? Porque, puxa vida, pensei que ele fosse dizer que também estava com saudade de mim. Que tinha pensado em nós, do que tinha acontecido no dia anterior. Quem sabe até que estava louco para me ver de novo. Fiquei até meio frustrada. Apesar de tudo, ainda mandei outra mensagem naquele mesmo dia. E só perto das 8 horas da noite ele foi responder. Oi, gata, tudo bem? Desculpa não ter respondido antes, mas é que o dia hoje para mim foi tão corrido. Depois a gente fala, tá bom? A grande verdade é que apesar daquele seu visível desinteresse, bastou aquele nosso primeiro e único encontro para que eu já me apaixonasse perdidamente. Eu não conseguia mais pensar em outra coisa. Sabe, eu fechava os olhos e as cenas de nós dois juntos naquele motel ficavam assim passando na tela do meu pensamento. Que saudade, meu Deus. Fazia tão pouco tempo que a gente tinha se despedido. Mas que saudade que eu já estava sentindo. Que vontade de vê-lo de novo. De beijá-lo, abraçá-lo, fazer amor com ele. Na sexta-feira, eu, a Alessandra e a Vera, outra amiga ali do serviço, fomos a um barzinho, depois do expediente. A ideia era beber alguma coisa, nos distrair um pouco, até convidei o Cássio para ir também. Passei o endereço do barzinho, a Alessandra também mandou mensagem, e ele falou que se desse, daria uma passadinha lá depois. Eu fiquei numa ansiedade tão grande. Sabe, passei o tempo todo olhando para a porta. Até que de repente, sabe quando você espera muito uma coisa, e de repente realmente acontece? Ele apontou o rosto naquela porta. Meu Deus, que emoção. Parecia que eu conhecia esse homem, que estávamos juntos há anos, muitos anos, quando tínhamos tido apenas um encontro. Meu coração só faltou saltar pela boca naquele momento. Ele então se aproximou assim da nossa mesa. Ele se aproximou da nossa mesa e cumprimentou todo mundo, assim, com nós três com um beijinho no rosto. E nessa hora, confesso que eu fiquei meio decepcionada. Sim, porque depois de tudo que tinha acontecido entre nós, pensei que ele fosse me dar um beijo na boca. Aliás, pensei que ele tivesse ido ali, naquele bar, para ficar comigo, para sentar do meu lado, me abraçar, me beijar. Só que, para minha decepção, não foi nada disso que aconteceu. Ele sentou do lado da Alessandra e ficou puxando conversa com ela, contando não sei o que tinha acontecido lá do serviço dele. Notei que até ela ficou assim meio sem jeito, porque ela também, garanto, estava pensando que ele fosse ficar ali do meu lado. Olha, fiquei com uma cara de tacho do tamanho do mundo. Tudo estava dando exatamente o contrário do que eu tinha imaginado. A verdade é que ele não deu a mínima para mim. Me tratou como se eu fosse uma garota qualquer, como se tivesse acabado de me conhecer. Volta e meia, a gente se olhava. Ele até sorria, mas não passava disso. Olha, só eu sei como que eu me senti. Estava tão ansiosa, sabe? Esperando tanto por aquele novo encontro. Pensei que ficaríamos juntos outra vez, só que ele não me deu a mínima. E como se fosse pouco, pelas tantas, comecei a notar uma outra coisa. Ele e a Vera, aquela nossa outra amiga, começaram a trocar olhares.
Senti até um gelo na espinha quando percebi, porque ele estava olhando e sorrindo para ela do mesmo jeito que tinha olhado e sorrido para mim no domingo anterior. Uma semana atrás, gente. Uma semana atrás, não mais do que isso. Quando nos conhecemos e lá na casa da Andressa, um sorriso assim, que dava a entender que ele estava interessado por ela. Como deu a entender, no domingo anterior, que estava interessado por mim. Olha, só Deus sabe como eu me senti. A Alessandra, que não é boba, também percebeu e fez uma cara quando olhou para mim, como quem diz: "Ih, amiga, pelo jeito você dançou." Olha, eu fiquei muito magoada. E como não ficaria? Porque ele me tratou como se não tivesse acontecido nada entre nós dois. Como se tivéssemos acabado de nos conhecer. Não que fosse obrigação dele ficar de novo comigo, só que, poxa vida, ele podia ter pelo menos me dado um pouco de atenção. Imagine, ficou ali paquerando a minha amiga e na minha frente. Eu tinha mandado tanta mensagem bonita para ele, dizendo que estava com saudade, vontade de vê-lo, e no fim ele me apronta aquela. Fiquei muito, mas muito decepcionado. Mas isso era café pequeno, perto do que ainda ia acontecer. Quando eu digo que foi um dia de muita desilusão e muita chateação, é porque foi mesmo. Porque eu comecei tão entusiasmada, sabe, achando que ia acontecer uma coisa, e começou a acontecer exatamente o contrário. Enfim, teve uma hora que, inclusive, eu fui até o banheiro, e quando voltei, para minha surpresa, ele já não estava mais sentado do lado da Alessandra. Estava ali do ladinho da Vera, os dois conversando quase que de rostinho colado. Minhas pernas chegaram a amolecer naquela hora. Mas o que eu podia fazer? Também não podia cobrar nada, né? Não éramos namorados, apenas tinham ficado juntos naquele dia. Só isso. Tínhamos apenas ficado juntos uma vez. Apenas um dia, nada mais do que isso. Só que pelo jeito para ele, aquilo que tinha significado muito, para ele não tinha significado absolutamente nada. Deve ter sido apenas uma transa e nada mais, como diz na letra daquela música. Para evitar um constrangimento ainda maior, e até para não sofrer mais, acabei falando que já estava tarde e que estava indo embora. Naquela hora, ele só olhou para mim e não falou nada. Eu queria tanto que ele dissesse alguma coisa, sei lá, que ainda era cedo, me pedisse para não ir, dissesse que depois me levaria para casa. Mas no seu íntimo, deve ter dado graças a Deus quando eu me despedi. Olha, eu me senti péssima. Mal botei os pés na rua e já comecei a chorar. Depois a Andressa me mandou uma mensagem pedindo desculpas por ele. Diz que não sabia porque o Cássio tinha agido daquele modo comigo. E o pior é que depois ainda ela me contou que os dois tinham ficado juntos, o Cássio e a Vera, que ele inclusive tinha dado carona para ela. Chorei ainda mais quando soube disso, porque com certeza eles deviam ter passado aquela noite juntos. Ele deve ter feito com ela exatamente a mesma coisa que havia feito comigo. No dia seguinte, eu não conseguia nem olhar para a cara da Vera, de tão magoada que estava. Tudo bem que ela não tinha culpa, eu sabia disso, mas o ciúme bateu tão forte que acabei até virando a cara para ela. Fiquei com raiva. Quando deu meio-dia, batemos o ponto, e ao sair para a rua, ainda me deparei com mais aquela cena chocante. Adivinha quem estava com o carro estacionado? Ali na frente? O Cássio. Olha, quando o vi, cheguei a esmorecer. E por um segundo imaginei
Quem sabe ele não está aí para falar comigo, me dar uma explicação, pedir desculpa. Quem sabe tenha reconhecido que não agiu direito comigo ontem. Sabe aquela esperança boba? Minhas pernas falsearam, cheguei a me aproximar do carro, sorri. Quando vi a Alessandra ali também do meu lado, e foi ela que perguntou: oi, Cássio, tá fazendo o que aqui? Não me diga que veio buscar gente para ir a algum lugar. Não, é que eu combinei com a Vera. A gente vai sair para dar um rolê aí. Meu sorriso se desfez na mesma hora. Deve ter virado uma máscara na minha cara. Um aperto tão grande na garganta, uma vontade tão grande de chorar. Não sei como consegui me controlar. E não chorei ali mesmo, no meio da rua, na frente dele. Que eu sabia, não merecia uma lágrima minha. De repente, a Vera também se aproximou. Deu um tchauzinho assim pra gente, entrou no carro, os dois se beijaram. Ele acelerou e se foram por caminho incerto e não sabido. A Alessandra ficou me olhando com uma cara de pena, que quase que eu pedi para ela: para de me olhar com essa cara. Embora até eu esteja com muita pena de mim. Coitada. Ela é minha amiga. Ficou chateada com tudo o que aconteceu. Acho que se ela soubesse, jamais teria nos apresentado. Jamais teria enchido a minha cabeça de fantasia, de ilusão. Fazer o quê? Na verdade, ninguém teve culpa. Nem mesmo ele teve culpa. Se eu não consegui despertar nele o sentimento que ele conseguiu despertar em mim, que culpa que ele tem? Aliás, pelo jeito a Vera fez aquilo que eu tentei e não consegui. Depois de ficarmos juntos, nem as minhas mensagens ele respondia. Via tudo, mas demorava para responder. Já com a Vera, foi tudo completamente diferente. Ele já foi buscá-la na saída do serviço no dia seguinte. E o pior é que, para aumentar o meu castigo, foi buscá-la na saída do serviço já naquele dia, quando eu ainda tinha alguma esperança. E depois disso, tudo piorou ainda mais. Os dois começaram um relacionamento sério, uma espécie de namoro. Não é sempre, mas volta e meia eu vejo o carro dele parado ali na frente da empresa. No fim do expediente. Aí eu pergunto: como vou conseguir esquecê-lo? Se o vejo 3 vezes por semana no mínimo, se nunca mais o visse, acho que seria mais fácil. Não dizem que o que os olhos não veem, o coração não sente? Mas como vou conseguir apagar a imagem desse homem da memória, meu Deus? Ele está sempre ali, marcando presença, embora não seja por minha causa, que ele fica ali, com o carro parado. É claro que não é por minha causa. É por causa dela, eu sei. É por causa de outra. Meu Deus, por que tive de me apaixonar, se era para passar por tudo o que estou passando? Preferia 1000 vezes jamais ter o conhecido, jamais ter provado do seu beijo, jamais ter experimentado do seu amor. Fui feliz por algumas horas, tão pouquinho, mas agora só o que eu sei é chorar. O que faço para esquecer esse homem? O que faço para deixar de amá-lo? Para arrancá-lo do meu pensamento? Para tirá-lo de uma vez por todas aqui do meu coração?